Bom, vamos lá direto ao que interessa. Esse é um vídeo sobre o vestibular de 2026-27, né? É um vídeo preparatório para a História da Arte da segunda fase da FUVEST, beleza? Essas questões que você vai ver aqui, já estou mandando uma delas, é uma questão adaptada do vestibular da FUVEST 2022. Aí nós temos 2024, 2025 e 2021. A gente vai falar de 4 questões, então, para você entender um pouco mais o que se passa no vestibular da FUVEST segunda fase. Lembrando que História da Arte está relacionada com a área de linguagens, mas também pode se relacionar transversalmente com história, né, português, né, literatura, e até na redação, beleza? Pode cair ali uma tela, uma obra, né, uma escultura, enfim, pode cair um trabalho artístico para você analisar, para você ter como uma tirinha, né, enfim, para você ter como suporte para sua resposta. Bom, vamos lá então. Imagem, religião e poder em diferentes civilizações. Observe as imagens. Já baixou? As imagens aqui, nesse caso, estão como link. A gente vai abrir elas já, certo? A produção artística das sociedades humanas estão profundamente ligadas aos valores religiosos, políticos e culturais de cada época. Né? Ok. Enquanto a civilização chinesa produzia milhares de esculturas em tamanho natural para acompanhar seu imperador na vida após a morte, parte da tradição islâmica desenvolveu restrições à representação de figuras humanas. Olha só. Em contextos religiosos, favorecendo a ornamentação geométrica e a caligrafia, ok? Em 2015, a publicação de caricaturas do profeta Maomé pela revista francesa Charlie Hebdo desencadeou um atentado que reacendeu debates sobre a representação visual, religiosa e a liberdade de expressão. Aí vem a pergunta. Relacione a tradição de liberdade de expressão e o atentado contra a revista Charlie Hebdo à tradição islâmica de restrição à representação de figuras sagradas e finalize discutindo como as diferentes concepções sobre a imagem revelam funções distintas da arte nas sociedades chinesas, islâmicas e ocidental. Cara, puxa a pergunta, né? Puxa a pergunta. Cara, você começa de onde, né? Você vai para onde, termina onde, certo? É isso que a gente vai desvendar um pouquinho aqui. Eu vou te colocar esse contexto histórico, vou te explicar tudo e vamos lá nós então. Vou abrir aqui o que nos interessa. Nos interessa esses 3 links aqui, mais esse link. Vamos lá então. Bom, vou começar explicando do final pro começo, ok? O que é o Charlie Hebdo? O Charlie Hebdo é uma revista francesa, tá certo? Uma revista francesa, meio como o Pasquim brasileiro, ok? De muita controvérsia, certo? E lembrando que a questão trabalha com a proposta de liberdade de expressão. Ok? Então, uma revista onde você vai ver coisas como essa, coisas como essa, coisas como essa. Dá uma olhadinha nisso, cara, certo? A revista traz a ideia de que o profeta Maomé, certo? Dentro do universo religioso islâmico, certo? Ou, enfim, alguém muito importante, né? Ligado à fé islâmica, estaria beijando, olha só, os chargistas, né, os desenhistas da Charlie Hebdo. O que acontece, né? Acontece que um tempinho a mais, olha só, vamos abrir aqui, tempinho depois disso, ocorre um atentado na França. Dá uma olhada aí, essas imagens são imagens fortes, evidentemente, ok? Esse atentado mata 11 ou 12 integrantes do Charlie Hebdo, certo? Aqui estão alguns deles, e aqui está duas das pessoas, os dois, né? Na verdade, os dois envolvidos nesse atentado.
Essa questão, evidentemente, ela não pede que você, é, é, vamos dizer assim, crie mais preconceitos ainda, né? Nem eu aqui quero criar mais preconceitos ainda, até porque a questão fala de um fator cultural. Qual é o fator cultural que envolve essa concepção e por que esses caras fizeram esse atentado, que é algo absurdo, na revista Charlie Hebdo? Evidentemente, os dois caras são radicais, né? A gente não está falando de todo islâmico, certo? Mas a gente está falando de duas pessoas radicais, né? Mas a gente também está falando de uma liberdade de expressão dentro do mundo, do mundo islâmico, né? Existe uma palavra bastante importante que você deve guardá-la aí com você, que é iconoclasta. Iconoclasta. Iconoclasta é justamente aquele tipo de religião onde as imagens são proibidas, ou melhor, clastia, né? Quebrar, quebra do ícone, quebra das imagens. Quem é iconoclasta se sente um revolucionário ao quebrar uma tradição, ao quebrar as imagens dessa tradição. Ao mesmo tempo, a sua própria religião não pode representar os seus ícones, por exemplo, o profeta Maomé, através de imagens, né? Alá não pode ser representado através de imagens. E isso está intrinsecamente ligado a uma esfera religiosa que não quer criar símbolos. Nós, né, mano? No Ocidente, mano, temos uma tradição aí muito maluca. Você vai evidentemente, ver imagens do Renascimento, do Barroco, principalmente, né? Mas na Idade Média, você vai ver imagens de Jesus, você vai ver Jesus loiro, você vai ver Jesus com traços, né? Nórdicos, ok? Então, assim, a gente representa Jesus e vende Jesus, certo? Em chaveirinho, camiseta, em brochezinho, banana. A gente transforma, no Ocidente, a gente transforma tudo em mercadoria, né? Será, né, que a nossa liberdade de expressão ela acaba contradizendo essas questões morais e éticas dentro da religião? Será que isso é importante, né, para a gente desvendar um pouco a respeito de nós mesmos, ok? Basicamente é isso que está falando essa pergunta. O Charlie Hebdo, como vocês já puderam ver, essa revista, então, fez uma charge que indignou a galera do mundo islâmico, ok? O islamismo, que, muito importante dizer isso, começa por volta de 632 depois de Cristo. Não é, né, o Alcorão e tudo, 632. Não é uma religião, vamos dizer assim, tão antiga. Ela tem 1400 anos, cara. Pô, é antigo pra caramba, né, mano? Mas se você for, né, pensar, né? A gente tem aí nessa questão a China para comparar, né? A China tem 8.000 anos, tem vasos, tem relíquias chinesas com 6.000 anos antes de Cristo, ok? Então, fica pra gente uma noção de que a religião islâmica está num momento histórico posterior e muito perto de nós aqui, né? O Alcorão sendo criado e tal. O profeta Maomé, certo? Que aglutina todas as tribos árabes, isso é muito importante, né? E evidentemente, você está tentando nessa questão comparar as tradições, né? A tradição de liberdade de expressão ocidental, essa tradição iconoclasta da cultura do Oriente Médio, né? Não de todos, mas da cultura islâmica. Então,
é essa comparação que eu começaria, né? É por aí que eu começaria a minha questão, né? Explicando o que é o Charlie Hebdo, explicando a tradição de liberdade de expressão do Ocidente, né? A gente está falando de uma revista que que trabalha com a chacota, muito brasileiro isso, né? Essa expressão é muito brasileira, trabalha com a piada, com o humor acima de tudo, certo? E foi, na verdade, alvo de um terrorismo bastante forte, né? A gente vai ver, inclusive, aqui, ó, né? Eu acho que, não, acho que na própria se a gente achar aqui, não sei, somos todos Charlie Hebdo. Aqui, ó, nessa imagem, algumas imagens aqui, não sei se eu vou achar, aqui, ó, Je suis Charlie, né? Somos Charlie Hebdo. Aqui são todas as passeatas que fizeram depois do atentado, né? Então eu começaria por aí a sua questão, ok? Explicando o Charlie Hebdo, falando sobre a liberdade de expressão e indo para a ideia de iconoclastia, que é o que faz com que esse atentado acontece, né? Não se pode representar ícones religiosos islâmicos, né? E falando um pouquinho da tradição cultural, sem entrar no preconceito, mas falando do radicalismo, ok? E agora, como que a gente vai associar, né, a questão do nosso exército de homens nus, não, exército de terracota. Esse exército, ele tinha uma função, olha que interessante. Quando eu comecei a ver esse exército apareceu, né, faz muito tempo que esse exército foi achado. As pessoas imaginavam que era um exército para, digamos assim, proteger a cidade, né? Para que o invasor visse de longe aquele monte de pessoas, né? Esculturas, ok? Imaginasse que eram pessoas e fala, caramba, mano, não vou atacar, né? Mas não, era um exército feito mais ou menos com a mesma intenção das pirâmides do Egito, certo? Um exército feito para acompanhar o seu imperador no caminho pós-morte, né? No caminho pós-morte, né? De novo aí a guerra, né? O poder, a força, certo? De um imperador criando milhares, né? Milhares. E se você reparar bem, cara, é muito interessante isso. Cada homem, né? Cada escultura tem a sua característica própria. Beleza? Eu terminaria aí, né, fazendo inclusive uma relação com o Egito. Beleza? É isso. Primeira questão respondida, fecha para não pesar nada. Segunda questão, uma questão um pouco mais medieval. Relacione entre a arte medieval e o mundo contemporâneo, né? Relação entre a arte medieval e o mundo contemporâneo. Observe a imagem da Basílica da Sagrada Família, projetada por Antoni Gaudí, ao lado de uma catedral gótica medieval. Embora separadas por séculos, certo? As duas construções apresentam semelhanças visuais significativas. Com base na observação das imagens, responda. Então, lembre-se, sempre vai haver, ou quase sempre vão haver, imagens para que você se baseie ali numa resposta de segunda fase, tanto no Unicamp, viu, como na FUVEST, que é o nosso caso aqui. Essa foi adaptada do vestibular de 2024. Quais elementos da arquitetura gótica foram retomados por Gaudí em sua resposta? Explique por que artistas e arquitetos contemporâneos continuam dialogando com as referências medievais. Vamos lá, então. Eu acho que você sabe, ou não, né, mano? Ou não, né? Acho que não, né? Acho que não. Essa é a Sagrada Família, beleza? Ela tá aqui prontinha já. Ela teve a sua finalização em 2026, no começo de 2026 agora. Então, ela é alvo de... Ela pode ser alvo, né? Eu não tenho como saber. Mas ela pode ser alvo de questões dos vestibulares esse ano, certo? Porque foi no começo do ano, então até preparar o vestibular estava tudo ok. Pode ser uma estrutura, certo? Uma arquitetura
um assunto que pode ser para o vestibular. Para o vestibular 2026-27, ok? Então, essa é a nossa querida e maravilhosa, estupenda Sagrada Família de Gaudí, que levou 141, 114 anos, eu não lembro, não sei agora, mas basta você ler aqui, enfim, para você saber disso. Foi muito tempo que ela levou, desde a primeira construção, o projeto e a finalização dela. O próprio arquiteto Gaudí não está vivo há muito tempo e outras pessoas finalizaram a obra. Então, a questão pede inicialmente para que você perceba, olha só, os ícones, então, quais os elementos da arquitetura gótica foram retomados por Gaudí. Então essa eu começaria por aí, porque essa parte, vamos dizer assim, é a parte mais fácil, ok? Se você olhar, deixa eu ver se tem aqui, aqui é o projeto sendo iniciado. Cara, aqui, esse site tem muita coisa interessantíssima, ó. Olha que louco, ó. Olha lá. Beleza? Aqui, obviamente que é uma maquete, né? Aqui a planta e a pedra fundamental dela, né? Aqui, ó, essa imagem já é fundamental pra gente entender a parada. Tá vendo? Você tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendinho? Esse arco. Esse arco aqui não é o arco romano, né? Não é o arco romano. O arco romano é aquele que tem um semicírculo, né? Ele é redondinho, certo? Justamente muito usado no Renascimento, porque o Renascimento volta ao contexto, né, de Grécia e Roma, tal. Aqui não. O arco é um pouco maior. Por que é maior o arco? O arco gótico, esse é o arco gótico, né? Por que o arco gótico é maior? Porque o ideal gótico é elevar o poder de Deus, certo? Fazer com que a gente contemple, né, toda a sagrada relação com a religião num lugar também extremamente poderoso, né? Elevado, grande, potente, beleza? Que são as catedrais góticas. O gótico, certo? É a última fase da Idade Média. Vem no bizantino, vem no românico, certo? Que está dentro do universo da Catedral de Paris, certo? Lá em Paris. E o gótico no final. Então o gótico, a igreja está colocando muita grana já, beleza? Tá colocando muito dinheiro em cima. As catedrais ficam elevadas, ficam cada vez maiores e maiores e maiores. Eu só falei aqui uma das características, que é o arco gótico. Mas a gente tem aqui, deixa eu ver se vão aparecer mais. Ó, de novo, cara, muito arco gótico a Catedral da Sagrada Família tem, beleza? Muito arco gótico, mas ela tem muita coisa muito contemporânea. Essas torres dela são extremamente contemporâneas, né? Embora pareçam minaretes. Minaretes da Hagia Sofia, por exemplo, na Turquia, que aí é uma outra coisa, outra comparação, ok? Essas rosáceas, embora pequenas, elas existem, que também aqui, ó, essas rosáceas aqui, ó, que são esses elementos circulares nas igrejas, também são elementos puramente medieval, que foram do Renascimento, né? O Renascimento também usou, né? E, por fim, a questão fala o seguinte: em sua resposta, explique por que artistas e arquitetos contemporâneos continuam dialogando com referências medievais, né? Aqui a gente passa, né, por várias igrejas, ó, a igreja de Viena, tá certo? A Torre do Tom, certo? E várias outras, eu não vou ficar falando aqui, várias outras que têm, evidentemente, referências, né, que buscam referências medievais. Por que os arquitetos fazem isso? Justamente porque, em primeiro lugar, né, são construções, são ícones da nossa cultura, né, já estão sedimentados na nossa
na nossa memória visual, certo? Já está muito presente na nossa memória e, de certo modo, isso remonta a uma tradição, né? Isso remonta a uma tradição humana. Então, aqui no neogótico, você vai ver edificações que são mais recentes, que usam, certo, elementos da Idade Média, né? Do universo gótico, tá certo? Do românico, né? Do próprio Renascimento e por aí se vai, meus queridos. Então eu responderia a questão basicamente assim, né? Para você em sala de aula, eu coloquei o vídeo, que você entenda um pouquinho que é o gótico e tal, o vídeo do Tim Burton. O Tim Burton, ele não é só gótico, né? Ele começa a carreira como com uma influência muito grande do expressionismo alemão, mas ele tem alguma coisa soturna, né, do gótico, ok? O gótico também, nesse momento histórico, não é só soturno e sombra, ele tem também muita luz, mas é uma luz que está sempre envolvida com poder de Deus, né? Ok? Eu responderia dessa forma, primeiramente fazendo essa analogia, né, dos itens que são do universo gótico com a Basílica da Sagrada Família. E depois iria para o neogótico, explicando a tradição, né, elementos que são sedimentados, né, na medida que você usa, né, vamos ir para a música, um acorde, algo na música, uma escala já muito bem construída, vamos dizer assim que você está dentro de uma esfera de conforto, né? Está dentro do status quo, certo? Você vai ser mais aceito porque aquilo está na nossa tradição, ok? Vai por mim que você vai dar bom aqui nessa resposta. Vamos lá para mais uma delas, então, a construção e a circulação de imagens na história da arte. Esse é o tema dessa questão 3 da FUVEST 2025. A gente tem uma primeira imagem do Pietro Perugino, a entrega das chaves a São Pedro. Eu não vou ficar falando sobre a imagem, mas tem uma coisa dela importante. E Andy Warhol e a Marilyn Monroe, beleza? Uma obra feita com tinta óleo, outra obra feita com serigrafia, beleza? Vamos lá então. Durante o Renascimento, artistas italianos desenvolveram a perspectiva linear. Grifa aí, perspectiva linear. Sistema matemático que permitia representar o espaço tridimensional em uma superfície bidimensional. É claro, né? Toda obra de arte está numa superfície bidimensional e ela tenta fazer uma ilusão de ótica, né? Esse recurso expressava valores humanistas. Ele é do Renascimento, por isso ele é do Iluminismo, certo? E ele expressa a racionalidade humana, ok? Em sala de aula eu falei isso. Uma das coisas mais interessantes sobre o Renascimento, por exemplo, é que Shakespeare, Romeu e Julieta, uma obra que você considera romântica, mas não é, cara. Era uma obra sátira. Era para você tirar sarro de Romeu e Julieta, né? No começo da peça, Romeu, não apaixonado por Julieta, está procurando Rosalina. Ah, Rosalina. Ele vê Julieta, ele fala, Julieta. Ele é volúvel, né? É um cara volúvel, um cara que não sabe o que ele quer, né? E aí, claro, a Julieta vira o amor da vida dele. Aí, claro, tem confusões entre famílias que não são pobres, são famílias ricas, ok? E aí Romeu arma situações, Julieta arma situações, Julieta toma um veneno e ela finge estar morta, Romeu vê Julieta morta, se mata, que burro pra caramba, se mata, depois Julieta acorda desse sono profundo, bobo dela, e fala, meu Deus, meu amor está morto, eu vou me matar, e os dois morrem, cara, na peça eles morrem. No final da peça, né, as pessoas riam, e era essa a intenção de Shakespeare, falar dessa racionalidade. Era racional você ter um amor muito bem organizado, certo? Com interesses. Isso era a racionalidade desse período histórico.
ok? Então ali, ó, é da confiança e capacidade humana em compreender a organização do mundo por meio da observação. Beleza, vamos falar já, você vai ver a imagem já. Séculos mais tarde, no contexto da cultura de massa, do século XX, então a gente tá falando de Renascimento, ok? Século XV, XVI, ok? Séculos mais tarde, no contexto da cultura de massa do século XX, artistas da pop art passaram a utilizar técnicas de reprodução mecânica, como a serigrafia, para refletir sobre a circulação de imagens na sociedade de consumo. Então é hoje, mano. São alguns anos atrás só, ok? A gente tá falando de uma sociedade, assim, não é muito próxima à nossa, é a nossa, ok? Andy Warhol transformou fotografias amplamente divulgadas por meios de comunicação em obras de arte, questionando as relações entre arte, publicidade, fama e mercado. O que era foto, que não era arte, virou arte na mão de um cara que transformou essas imagens em imagens, vamos dizer assim, transformou essas imagens em obras de arte. E não só em obras de arte, mas obras de arte seriais, serigrafia, serialidade, produção em massa, em larga escala. Aqui a gente tem um outro universo. Não é a larga escala da xilogravura, né, da prensa de Gutenberg, que revolucionou, é evidente. Mas aqui é algo muito mais poderoso e muito maior. Aqui, inclusive, existe uma perda da aura, da originalidade da obra de arte. Aquele item original, né, que era, vamos dizer assim, quase que venerado por todos nós, ele perde o valor. Porque aqui o Andy Warhol está transformando uma obra de arte em um produto em série, né? Ele está desgastando a ideia de original, certo? E aí a questão. A partir da análise das imagens e seus contextos históricos, explique como a perspectiva linear renascentista e a serigrafia de Andy Warhol representam diferentes momentos da história da imagem. Você vai falar, você vai argumentar sobre os dois. Em sua resposta, relacione as transformações técnicas de produção e reprodução das imagens às mudanças culturais ocorridas entre o Renascimento e a sociedade de consumo do século XX, beleza? Nós falamos já grande parte dessa resposta, mas agora a gente vai ver as imagens. Eu vou tirar aqui as imagens anteriores para ficar com as imagens. Bom, o que é perspectiva linear? Tá vendo essas linhas no chão? Wiki, 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 wiki. Wiki, 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 wiki. Tem várias linhas no chão que são representadas pelo som wiki que eu fiz agora. Bom, essas linhas, se você projetar elas um pouquinho mais para frente, você vai reparar que tem uma linha que está escondidinha aqui, ó, que ela vai dar meio que nesse ponto aqui, ó, onde eu estou colocando o meu mouse agora, certo? Se você riscar as linhas, né? Pega uma régua aí, mano, risca as linhazinhas no seu monitor, viu? Risca com caneta permanente no monitor da sua mãe ou do seu pai. Faça isso agora, ok? Não faça não. Bom, você vai perceber que vai dar ali num ponto. Esse ponto é chamado de ponto de fuga. Esse ponto de fuga, ele já existia antes. A gente vê ele na China, certo? A gente vê ele em alguns desenhos da Idade Média, mas muito estranhinhos, muito bobinhos, muito tosquinhos. Ok? Na Grécia, Roma também, mas é no Renascimento que essa técnica volta, que essa técnica é redescoberta, ou que é descoberta para você que não entende nada de história, ok? Essa técnica nasce, é a técnica de perspectiva, ok? Se você for estudar perspectiva, ó, perspectiva. Ai, meu Deus do céu, que droga. Olha só, você vai ter vários tipos. Perspectiva de 2 pontos de fuga, de 3 pontos de fuga, certo? Você vai ter aqui, ó, 3 pontos de fuga. Você vai ter um monte de tipo de perspectiva que justamente foi inventada lá no Renascimento, ok? É uma linguagem, né? Vamos refazer isso. É uma técnica usada pelo Renascimento para que a imagem fique cada vez mais realista. Então, cara, quanto mais perto do ponto de fuga, né, menor a pessoa, a arquitetura, qualquer coisa está.
Quanto mais longe do ponto de fuga, olha só, maior a pessoa está. Essa é uma regra básica, né? Básica desse universo. Isso fez com que a imagem ficasse cada vez mais imersiva, né? Eu entro cada vez mais na imagem. A imagem vira cada vez mais janela da alma, ou seja, um espaço em que eu projeto a minha imaginação, eu entro na história de fato, certo? Já o nosso querido Andy Warhol fez isto aqui. A imagem não está com grande resolução para você, mas eu vou deixar ela assim. É um díptico para começar. Olha essa palavra, díptico, que remonta a uma tradição secular de trípticos, ok? Que eram, eu vou te mostrar aqui, ó. Díptico, aqui, ó. Religioso, certo? Era isso aqui, ó. A religião tinha muito disso aqui. Tinha até tríptico como este aqui, ó, certo? E isso era grande nas igrejas, ok? Portinhas se abriam assim e você tinha Nossa Senhora, Jesus, os discípulos, os santos, todos desenhados. Era algo muito comum nas religiões. O que o Andy Warhol faz? Ele traz um ícone popular, ele não traz Nossa Senhora, ele traz um ícone popular, Marilyn Monroe, né? Uma mulher poderosa, atriz, né? Símbolo sexual, ok? Dos homens até hoje, né? Mas principalmente daquela época. E ele trabalha isso com serigrafia. O que é a serigrafia? É esse processo aqui, ó. Vou por aqui, máquina, certo? É esse processo aqui, ó. Ela trabalha com esse tipo de placa, uma placa queimada, beleza? Então, você coloca a placa com essa corzinha verde ou, enfim, outras cores. Em cima você coloca um desenho preto, uma luz poderosa em cima dela. Procura aí no YouTube, mano, o que é, ou como fazer serigrafia. Manda ver, faz a sua pesquisa aí, né? E aí essa queima dessa luz, certo? Ela vai queimar algumas regiões. Tá vendo aqui que as regiões verdes, a tinta não vai passar. As regiões que não são verdes, a tinta passa. E aí quando você coloca a camiseta aqui embaixo, ó, aqui embaixo, você abaixa a plaquinha, passa lá um rodinho, é tipo um rodinho, e aí a camiseta automaticamente fica estampada. Esse processo existe até hoje em máquinas, mano, que são assim, ó, eu mostrei em sala de aula essa máquina aqui, ó. Abrir a imagem em outra guia. Olha essa máquina, né? É uma máquina poderosíssima e hoje, claro que é um processo muito mais automatizado do que na década de 70, né? Na década de 60 e 70, esse processo revolucionou, certo? Porque não eram só camisetas que eram estampadas, tudo era estampado. Então, voltamos para a questão. Analise, né? A partir da análise das imagens, analisamos as duas imagens e os contextos históricos, Renascimento e o século XX. A gente já analisou um pouquinho eles na abertura da questão. Explicam a perspectiva linear renascentista e a serigrafia de Andy Warhol representam diferentes momentos da história da imagem, ok? Isso a gente já falou como um todo, mas como que eles representam diferentes momentos da história da imagem? Aqui a gente tem, como eu falei, a imersão mais profunda e poderosa, né? O poder do artista de transformar a imagem em verdade, em janela para a gente ver alguma coisa verdadeira, né? Aí lembra que não tem TV, né, mano? Nesse período aqui, né? Renascimento, né, mano? Não tem cinema, né, mano? Então a imagem, a escultura, a própria arquitetura, ela inspirava o ser humano, né? Então essas imagens tinham esse objetivo. A perspectiva, ela eleva esse potencial e muito. Aqui a gente tem esse poder da imagem, da originalidade dela caindo por terra, beleza? Caindo por terra, né? E o nosso querido Andy Warhol vai decretar o fim do original, certo? E, de certo modo, o início da produção em série da obra de arte.
né? Usando uma técnica muito, muito barata e muito simples, que é a técnica de serigrafia. Beleza? Vamos para a última questão agora. Opa, não. Em sua resposta, relacione as transformações técnicas de produção e reprodução das imagens às mudanças culturais ocorridas entre o Renascimento e a sociedade de consumo do século XX. De certo modo, está tudo respondido já, mas eu iniciaria falando sobre o Renascimento e a perspectiva, depois eu falaria sobre o século XX, a produção mecânica, né? A produção em larga escala, a produção em massa, certo? A própria sociedade massificada, eu iria para isso, falando de uma obra que, cara, esteticamente ela quer falar disso, né? Você está reproduzindo a imagem várias vezes, ele quer falar sobre isso. Esse é o tema da obra de arte, e ele coloca uma coisa sacralizada nela, né? O díptico, nessas duas partes, é para sacralizar a imagem, né? Então ele quer sacralizar não só a Marilyn Monroe, mas o poder do serial, né? O poder da reprodução em série, né? Walter Benjamin, por exemplo, é um cara importante aqui nesse argumento, porque ele vai falar da perda, da aura, do poder, né? Do original para a cópia, certo? Não vai haver mais original, limites entre original e cópia, certo? Ocorridas entre o Renascimento e o século XX. Quer dizer, lá no Renascimento está começando a ver o início disso tudo, né? No século XX, você já vê o auge dessa parada até chegarmos hoje, no século XXI, né? Onde a pessoa coloca uma música no Spotify, ela no dia seguinte tem 300 milhões, né? 400 milhões de visualizações, né? É o poder, assim, inimaginado da produção em massa, ok? Do consumo em massa, beleza? Vamos lá então, questão 4 e última, arquitetura, polifonia e contemporaneidade. Essa questão é uma questão complexa, ok? Durante o Renascimento, arquitetos, artistas e músicos compartilharam princípios estéticos. Olha aí, compartilharam. Semelhantes, baseados na busca pela harmonia, proporção, equilíbrio e racionalidade. De novo, esses são os princípios do Renascimento que também estão muito incorporados no dia de hoje. Na arquitetura, esses ideais manifestam-se por meio da simetria, certo? A simetria, o lado esquerdo igual ao lado direito, né? Simetria. Nosso rosto não é simétrico, é falso simétrico, ok? Da geometria e da organização matemática dos espaços. Na música, que é matemática, né? A polifonia desenvolvia-se pela combinação simultânea de diferentes vozes independentes. Polifonia e monofonia, vou explicar isso já. Criando uma unidade harmônica, beleza? Essa valorização da ordem e da integração entre as partes refletia os ideais humanistas e a redescoberta dos conhecimentos da antiguidade clássica. Renascimento de novo, então. Atualmente, artistas, arquitetos e músicos continuam explorando relações entre diferentes linguagens, instalações multimídia, edifícios interativos, ambientes imersivos e obras digitais combinam som, imagem, luz, espaço e participação do público. Hoje é impressionante, né? Produzindo experiências complexas e colaborativas. Olha só, olha a questão, né? Que envolve história, que envolve arte da FUVEST, hein? Com base na imagem e em seus conhecimentos, explica de que maneira os princípios de harmonia e organização, aquele que nós falamos em cima, né? Proporção, equilíbrio, simetria, geometria, presentes na arquitetura renascentista, podem ser relacionados ao conceito de polifonia e analise como esses mesmos princípios são reinterpretados por artistas e arquitetos da contemporaneidade, né, na arte contemporânea. Vamos abrir aqui, vamos fechar aqui algumas coisas e abrir aqui, ó, Brunelleschi, polifonia e monofonia. Eu pus até monofonia para você aqui. Essa é a Catedral de Florença, um ícone do Renascimento, certo? Um ícone do Renascimento. Olha como as paredes, embora podem não parecer, mas se você comparar com o barroco, são paredes mais lisas, ok? Mas também, e claro, né, ó,
como no Renascimento, veja só aí, essa ideia do arco romano está extremamente presente, ok? No Renascimento está presente. Então, ele quer que você encontre polifonia aqui, na arquitetura. O que é polifonia? Poli. Vamos lá então. Poli. Para entender poli, desculpa, eu tenho que ver o canto gregoriano. Beleza? Vamos ouvir um pouquinho o canto gregoriano. Vai. Esses dois tons que eu fiz agora, eles são a mesma nota, com diferenças de oitava. A monofonia, ou canto gregoriano, era um canto da Idade Média onde você podia usar uma nota apenas. Um canto para uma nota. Você podia ter várias pessoas ali, mas repara como elas fazem as mesmas vozes, ó. Beleza? As mesmas vozes, inclusive nos mesmos tons. Hoje em dia, evidentemente, o canto gregoriano que se reproduz nas próprias igrejas e tal, são cantos que podem ter uma polifonia embutida. Mas a polifonia, ela está ligada a isto aqui, ó. Vamos tentar reproduzir uma polifonia para você agora, ó. Então eu tenho notas diferentes e tenho vozes diferentes. Tem uma voz que faz... né? E uma voz que insere a letra, né? O lyricals, ok? Então, a polifonia, certo? A polifonia, vou precisar parar aqui para poder falar, ela é um elemento, vamos dizer assim, múltiplo. Né? Ela está dentro do universo da multiplicidade, certo? O universo plural, ok? A polifonia é isso, certo? Então é o que você vai ver basicamente nessa igreja, né, na Catedral de Florença. Você vai ver as rosáceas, que são ícones do universo medieval, até um pouquinho da arquitetura gótica aqui, ó, o romano aqui, né, a arquitetura romana, o arco romano, certo? E a cúpula, que é um absurdo de maravilhoso. Essa cúpula é uma cúpula inventada, né, pelo Brunelleschi. Ela é fantástica, né? Ela é uma inovação, né? Ela não é uma cúpula redonda, ela é ogival, né? Então tem uma influência gótica aqui também, né? Tem uma influência românica, com certeza. Olha como como é que chama isso aqui? Vocês sabem o nome. Essa torre, ela é bem românica, ela é robusta, né? As catedrais românicas eram catedrais que pareciam fortificações, né? Porque a Idade Média foi um período de muitas invasões, então eles construíam igrejas que também eram fortificadas, fortificações. Poucas aberturas, poucas janelas, ok? É no gótico, depois do universo românico, né, do período românico, que as igrejas ganham vitrais, né? O gótico é também não só o universo da penumbra, mas também o universo da luz, da iluminação, ok? Então, o que você deve encontrar nessa questão é a semelhança entre você deve achar polifonia, plural, coisas plurais na Catedral de Florença, certo? Presidente da Arquitetura Renascentista relacionados ao conceito de polifonia. Analise como esses mesmos princípios são reinterpretados por artistas e arquitetos na contemporaneidade. Hoje,
Cara, a polifonia tá nesse universo das instalações multimídias, onde você tem imagem, som, corpo, objeto, certo? Interação, ambiente, todos participando ao mesmo tempo. Existe uma polifonia ao seu redor hoje, né? Você, quando está usando aí o seu celular, você está num universo polifônico, né? Num universo múltiplo, num universo plural, certo? Você tem imagem, som, de repente texto. Hoje as legendas fazem parte do vídeo. Você não consegue ver o vídeo porque a legenda é mais, né, atraente do que o vídeo. Ela às vezes dá até uma... né, acaba sendo difícil de você ver o vídeo por conta dela. Quer dizer, esses ambientes, né, que essa segunda parte aqui está explorando para você, de obras imersivas, né, de obras contemporâneas interativas, finaliza. Como eu começaria? Começaria explicando um pouquinho as semelhanças, né? Eu começaria falando da monofonia, do canto gregoriano, falaria do canto... da polifonia do Renascimento, certo? E faria uma relação óbvia, né, citando os elementos na Catedral de Florença, certo? E finalizaria dizendo que hoje não tem um site, uma loja, uma palestra, uma pessoa que não use, certo? Uma pluralidade de elementos para falar sobre aquilo que tenta falar, né? A gente usa vídeo, a gente usa imagem. Em sala de aula, o professor é muito polifônico, certo? Ele vai usar o corpo, ele vai usar a voz, ele vai usar uma piada, ele vai usar uma lembrança, mas ele também vai usar vídeo, foto, texto, jornal, ele vai usar o livro, ele vai pedir para que você reconstrua alguma coisa, ok? Esse é o universo polifônico em detrimento, né, em comparação com o universo monofônico. O universo monofônico é do uno. Idade Média é o uno, é o né? O mais poderoso, ok? Depois, no Renascimento, a gente tem polifonia. O universo da polifonia é um universo aberto, é um universo amplo, é um universo onde a gente pode, né, olhar para coisas diferentes e sentir coisas diferentes a partir da mesma coisa. E isso é arte, e isso está dentro do universo artístico. Beleza? Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Esse vídeo tenta elucidar para você o que é o vestibular da segunda fase da FUVEST, certo? No primeiro trimestre desse ano, eu fiz vídeos que tentam ilustrar a primeira fase da Unicamp. As duas fases são dissertativas, cai História da Arte nas duas fases, tanto em linguagens, certo? Como em História, Literatura. Eu já vi cair em inglês, ok? Tiras em inglês e cai, evidentemente, na redação. Uma imagem, uma ideia. Por exemplo, nessa imagenzinha aqui, né, nessa questão do Charlie Hebdo, cara, essa sériezinha de charges, né, do Charlie Hebdo, que tá nesse link aqui, ó, do R7, é muito elucidativa e muito contemporânea, tá certo? Beleza? Um beijinho pra vocês e fui!